Boa noite, caro amigo internauta. É muito bom ter você aqui conosco mais uma vez no programa Palavra-Chave na TV Jaguari. É muito bom também estarmos juntos depois desse feriado prolongado. Muitas famílias viajaram e retornaram hoje às suas atividades, a semana. E temos muita alegria no coração em termos você conosco em mais um programa Palavra-Chave. É uma grande oportunidade de estarmos aqui para refletirmos acerca do reino de Deus e quais as implicações disso na minha e na sua vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Estamos aqui com o pastor Marcos Vieira, pastor da Igreja Presbiteriana Independente. Há conosco aqui também o presbítero Perucci, né, o nosso carinhosamente chamado Lelei. E nós estamos aqui nessa noite para conversarmos um pouco sobre a Páscoa, ou o pós-Páscoa. Um evento tão significativo na história da humanidade, um evento tão impactante na história da humanidade. Poucos eventos em nossa história tiveram repercussão tão grande. E veja bem, até mesmo milhares de anos depois, ainda lembramos e relembramos o evento da Páscoa. E aqui hoje não vai ser diferente. Nós vamos assistir um vídeo que não é da série do pastor Rob Bell, mas também ilustra de uma forma criativa, muito interessante, muito bem produzida, aquilo que nós vamos refletir e debater nessa noite. Com vocês, o título, o tema desse teatro, desse pequeno teatro é Eu Estou Vivo. Acompanhe conosco. André, Laura, é tão bom ver vocês, já faz tanto tempo. Jesus? O que ele está fazendo? Você deveria estar morrendo agora. Volte para a cruz, até dissemos quando pode descer. Finge de morto. Mas eu não vejo vocês há tanto tempo, eu só queria sentar e conversar. Jesus, eu sinto tanto que você teve que morrer por nós. Deve ter sido tão terrível. Sim, eu morri, mas... Olha, eu quero que vocês se concentrem na minha vida. Eu estou vivo agora. Tecnicamente, você não está vivo até os últimos 5 minutos de serviço. Ponha isto. O que você está fazendo? Eu já passei por tudo isso, pessoal. Olha, vamos nos concentrar em nossas vidas juntos? Ok, Jesus, nós lembramos de você. Sentimos que você teve que sofrer. Sim, eu sofri, mas eu quero que vocês entendam para que o sofrimento serviu. É para que vocês vivam, assim como eu. Você realmente foi ao inferno por nós? Eu não consigo imaginar como foi. Era muito quente? Você viu Satanás? Ok. Isso é uma piada, né? Sabe, Jesus, você não está levando muito a sério a sua morte. Tenha mais respeito pelo que você fez há 2000 anos atrás. Ok. A minha morte é onde a vida começa. Eu fiz aquilo para que nós pudéssemos ter isso. Jesus, me perdoe pelo meu pecado. Uau! Pessoal, pare com isso. Eu estou vivo. Jesus, nós sabemos que estás vivo. Agora fique parado. Se vocês sabem que eu estou vivo, por que continuam me tratando como se eu não estivesse? De uma forma até um tanto cômica, nós vemos retratado nesse pequeno teatro um pouco sobre o comportamento das pessoas com relação à Páscoa. Para que nós possamos desenvolver um pensamento de um modo bastante didático, nós queremos refletir sobre alguns assuntos e alguns aspectos que partem do mais primórdio pensamento, lá do princípio, lá do começo. A Páscoa no Antigo Testamento. Qual era o sentido da Páscoa no Antigo Testamento? Pastor Marcos, vamos falar um pouquinho sobre isso, rapidamente? Qual é o sentido da Páscoa no Antigo Testamento? Certamente, vamos, né? A Páscoa nasce no Velho Testamento com aquela experiência única do povo judeu saindo da escravidão do Egito e caminhando para a terra prometida, a terra de Canaã. Esse momento da saída acontecem vários eventos importantes e o maior de todos eles foi o momento em que Deus resolve visitar de forma a executar um juízo ali na nação dos egípcios, e esse juízo provocou a morte de todos os primogênitos de todas as casas, com a exceção daquelas que traziam
o sangue de um cordeiro aplicado sobre a verga da porta. Muito bem, e isso marcou a história do povo que por milhares de anos repetia esse rito, esse rito sagrado, para que nunca as gerações seguintes nunca esquecessem daquilo que Deus tinha feito pelo seu povo. Até que, em um determinado momento da história, no período em que era comemorada a Páscoa, aconteceu o sacrifício de Jesus. E logo depois desse sacrifício, houve também a ressurreição de Jesus. Aí, pastor, nós temos uma abrangência muito maior no plano de Deus, né? Antigamente, na primeira Páscoa, nós percebemos que aqueles que eram judeus e que tinham a marca nos umbrais das portas foram preservados. O povo foi liberto. Mas com a vinda de Jesus, o sacrifício e a ressurreição, parece que a coisa ampliou um pouco mais, ou muito mais. Muito mais, né? Foi não mera coincidência, mas providência de Deus, que Jesus viesse a morrer naquela sexta-feira e ressurgir no domingo de Páscoa. Jesus Cristo é chamado do Cordeiro Pascal, né? O sangue derramado lá no Velho Testamento de um cordeiro que aplicava-se sobre a porta, trazia proteção, cuidado e bênção, foi transferido esse sentido para a pessoa de Jesus. O sangue, agora, não de um cordeiro, mas do próprio Jesus, que foi derramado, quando aplicado sobre as vidas das pessoas, ele ganha o poder de proteger, de cuidar, de livrar a pessoa da morte. O sangue de Jesus é transformador, é aquilo que é capaz de trazer ao ser humano a salvação, aquilo que pode regenerar o ser humano. E de forma assim muito prática, nós percebemos que ao longo da história, isso nos mostra que foi um grande passo dado pelo próprio Deus para se aproximar da humanidade. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte e que o pecado gera separação entre Deus e o homem. Nesse sentido, nós conseguimos nos aproximar de Deus por intermédio do sacrifício salvador de Jesus. As motivações para que isso pudesse acontecer partiram do próprio coração de Deus. Isso surgiu do próprio Deus e isso veio em direção a você que está nos assistindo nessa noite. O sacrifício de Jesus, o amor de Deus por mim e por você, gerou salvação. A possibilidade de nos aproximarmos de Deus e de estarmos diretamente ligados a Ele. Mas há uma questão muito interessante nessa história que nos chama muito a atenção. Ao longo do tempo, quanto mais nós exercitamos ou praticamos alguma coisa, nós nos acostumamos com isso. E conforme essas tradições vão passando de uma pessoa para outra, de pais, filhos, netos e assim sucessivamente, parece que o sentido precisa, a cada tempo, ser resgatado. Pessoas enxergam a Páscoa apenas como um momento ritual. Apenas um ritual, algo que aconteceu na história, irrelevante para os dias de hoje. Mas o significado da Páscoa para o resto do ano e para o nosso dia a dia. Vamos lá, pastor. De fato, a vida não pode ser centrada em datas e eventos, né? A vida nossa, a vida humana, tem necessidade, requer da presença, da graça de Deus todos os dias. A vida cristã não pode sobreviver de Páscoa e de Natal, né? Os dois extremos aí do ano, né? Onde nós nos abastecemos e caminhamos até chegar na outra oportunidade. Quando essas datas, esses eventos são bem entendidos, compreendidos, internalizados por nós, eles têm condições de nos nortear para a nossa caminhada diária. A lição que existe na Páscoa, ela precisa ser de tal forma
internalizada na minha vida, entrando na minha mente, na minha forma de pensar, de agir, no meu coração, na minha forma de sentir, de tal forma que eu consiga me lembrar da graça de Deus presente na data da Páscoa por todo o ano, né? A mensagem da Páscoa não é uma mensagem para um dia só, ou para uma semana apenas, né? A realidade da Páscoa, que reflete a graça e o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo, é algo para a vida, é algo que se deve experimentar agora e que se deve prolongar por todos os dias do ano. Bom, nós entendemos então que esse privilégio, é um grande privilégio que nós temos de sermos aproximados e chamados para perto de Deus. E isso não acontece apenas em uma data comemorativa, isso ocorre durante toda a nossa vida, quando temos Jesus Cristo como o representante da nossa fé, como o símbolo da nossa fé e como aquele que é o Senhor e que governa a nossa vida e é a pessoa por quem nós vivemos. Isso é uma prática do dia a dia, é uma vivência, é um ensinamento, depender de Deus, única e exclusivamente de Deus. São inúmeras as lições que nós podemos tirar da Páscoa para o resto do ano, mas há também um outro elemento que nós gostaríamos de colocar para você nessa noite, distorções sobre a Páscoa. A gente acabou mencionando já um pouco, ou alguns assuntos, sobre assuntos que distorcem o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas hoje pela manhã eu recebi um e-mail de um grande amigo e nesse e-mail tem o título de Dúvidas Pascais. E eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho desse e-mail, ou com algumas adaptações, é claro, é de um escritor brasileiro bastante reconhecido, inclusive internacionalmente, Luiz Fernando Veríssimo, que é um articulista de primeira qualidade. E o texto diz o seguinte: trata-se de um diálogo entre pai, filho e mãe. Papai, o que é a Páscoa? Ora, a Páscoa é uma festa religiosa. Igual ao Natal? É, parecido, só que no Natal comemora-se o nascimento de Jesus. E na Páscoa, se não me engano, nós comemoramos a ressurreição. Ressurreição? É, ressurreição. Marta, vem aqui. Explica para o seu filho aqui o que está acontecendo. Bom, meu filho, ressurreição é tornar a viver após ter morrido. Foi o que aconteceu com Jesus 3 dias depois de ter sido crucificado. Ele ressuscitou e subiu aos céus, entendeu? Mais ou menos. Mamãe, Jesus era um coelho? Que isso, menino? Nem me fale uma bobagem dessas. Coelho, Jesus Cristo é papai do céu. Nem parece que esse menino foi batizado. Jorge, esse menino não pode crescer desse jeito, sem ir para a igreja pelo menos aos domingos. Até parece que nós não demos uma educação cristã para ele. Já pensou se ele solta uma besteira dessa na escola? Deus que me perdoe. Amanhã mesmo nós vamos levar esse menino para matricular na escola dominical. Mamãe, mas o papai do céu é Deus? É, filho, Jesus e Deus são a mesma coisa. Você vai estudar isso na escola dominical, é a Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus? É sim. E Minas Gerais? Sacrilégio! É por isso que a Ilha da Trindade fica perto do Espírito Santo? Não, é o estado do Espírito Santo que compõe a Trindade, meu filho. É o Espírito Santo de Deus. É um negócio meio complicado, nem a mamãe entende direito. Mas se você perguntar lá na escola dominical, a professora vai te explicar tudo certinho, certinho. Bom, se Jesus não é um coelho, quem é o coelho da Páscoa? Eu sei lá. É uma tradição, é igual ao Papai Noel, só que ao invés de presente ele traz ovinhos. Mas coelho bota ovo, mãe? Chega, deixa eu ir fazer o almoço que eu tenho muito mais o que fazer. Papai,
Não era melhor que fosse galinha da Páscoa? Era melhor sim. Ou então um urubu. Papai, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, certo? E que dia então que ele morreu? Isso eu sei, na sexta-feira santa. Mas que dia do mês? Com interrogação na cabeça, o pai olha. Sabe que eu nunca pensei nisso? Eu só aprendi que ele morreu na sexta-feira santa e ressuscitou 3 dias depois, no sábado de Aleluia. Um dia depois. Não, 3 dias depois. Então morreu na quarta-feira? Não, morreu na sexta-feira mesmo, meu filho. Ou terá sido na quarta, de cinzas. Ah, garoto, você está me confundindo agora. Morreu na sexta-feira mesmo, ressuscitou no sábado, 3 dias depois. Como? Pergunte à professora de escola dominical, ela vai te explicar tudo isso. Ó pai, por que arrumaram um monte de boneco de pano na rua? É que hoje é sábado de Aleluia e as pessoas vão fazer a malhação do Judas. Judas foi apóstolo que traiu Jesus. O Judas traiu Jesus no sábado? Claro que não. Jesus morreu na sexta. Então por que eles malham o Judas no sábado? Ui. Papai, qual era o sobrenome de Jesus? De Cristo. O nome dele era Jesus Cristo. Só isso, pai. Só. Que eu saiba sim. Por quê? Não sei, mas eu tenho um palpite que o sobrenome dele era Jesus Cristo Coelho. Só assim esse negócio de coelho da Páscoa faz sentido, você não acha, papai? Ai, coitada. Coitada de quem, pai? Da sua professora de escola dominical, meu filho. É um texto de Luiz Fernando Veríssimo, que de uma maneira cômica, engraçada, irreverente, trata um pouco desses dilemas e dessas confusões, esse sincretismo, essa mistura de ideias, essa confusão que é feita hoje em dia. Pais que cuidam e educam seus filhos no caminho de Cristo, não confundam a cabeça das crianças. É possível participar e brincar e usar tudo isso de uma forma lúdica? É. Porém, os seus filhos têm que saber muito bem qual é o sentido verdadeiro da Páscoa. Nem muitos adultos sabem, poucos adultos sabem qual o verdadeiro sentido da Páscoa e como tudo isso funciona. Mas nós que servimos a Deus, temos que buscá-lo e conhecê-lo cada vez mais. Você que não conhece ainda, você tem essa oportunidade. Busque a Deus, encontre a Deus, vá até uma igreja, procure ensinamento, procure saber mais. Não é mesmo, pastor? Com certeza. Essas dúvidas e essas distorções, elas só acontecem na medida em que uma geração não consegue passar para outra o sentido verdadeiro, no caso da Páscoa. Só existe distorção na questão da Páscoa porque se tem essa dificuldade de se transmitir o conceito correto. O pastor falou de forma muito clara a necessidade que temos de buscar conhecimento. De quando formos questionados por quem quer que seja, e principalmente pelos nossos filhos, nós possamos dar as respostas adequadas, corretas, ir à igreja, buscar a Deus, buscar ensinamento, recorrer à Bíblia como fonte de ensinamento, questionar, verificar se aqueles ensinamentos que a gente tem tão consagrados conferem com o ensinamento da Bíblia. Se nós fizermos assim, se nós recorrermos a ensinamento e buscarmos sempre a verdade sobre as coisas, nós vamos ter condições de transferir para a geração que vem atrás da gente o conceito correto das coisas. E no caso da Páscoa, visitar a Bíblia, lê-la, entendê-la e buscar ensinamento, indo a uma igreja e buscar lá o conhecimento correto, vai dar condição para que a gente possa, para essa geração que nos vem atrás, passar o sentido verdadeiro da Páscoa. Se até aqui viemos, muito mais continuaremos com a graça do nosso Deus. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco em mais um programa Palavra-Chave. O programa Palavra-Chave é um programa da Igreja Presbiteriana Independente de Cosmópolis,
você que nos acompanha, que nos assiste. Queremos que Deus abençoe a sua vida grandemente. Se você tem enfrentado lutas ou tem enfrentado dificuldades, o nosso convite é para que você tenha em Jesus Cristo suporte para a sua vida, para a sua família e para todos aqueles que estão ao seu redor. Nós estamos muito contentes em tê-lo conosco. Que Deus abençoe e não perca. Toda segunda-feira, às 19h30, www.tvjaguari.com.br. Nós aguardamos vocês. Uma boa noite e Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Boa noite.